Nós estamos aí no fim do capítulo 4, então. Obviamente, nós vamos tocar agora do versículo 23 até o fim. Antes disso, eu gostaria de lembrar aos irmãos, para quem não esteve presente nessa manhã, nós falamos sobre o capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 9, mostrando ali os ingredientes da vida cristã necessários para a gente continuar essa caminhada. Paulo fala sobre alegria, sobre moderação e sobre a paz no Senhor, tudo no Senhor, ele mostra, né? No capítulo 4, de 2 a 9, Paulo assim ensinou a igreja. Paulo também se coloca como modelo, ele é bastante intrépido, ele é bastante ousado em se colocar como modelo para a igreja de Filipos. Terminando esse pedacinho de 2 a 9, no último versículo, versículo 9, mostrando tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ele não está sendo presunçoso aqui. Ele só está mostrando o seguinte: eu estou no caminho, meus irmãos. Me imitem, porque eu estou no caminho do Senhor. E nesse caminho, o Deus da paz será com vocês, como tem sido comigo. Deus dá graça para aquele que permanece nos caminhos do Senhor. Agora, irmãos, do versículo 10 ao versículo 23, nós vamos ver a gratidão de Paulo pela parceria dos filipenses. É isso que nós vamos estudar nessa noite. Vamos ver então os 14 versículos, a partir do versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Obrigado. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Oremos, irmãos. Pai, com gratidão nós abrimos a Tua palavra nessa noite. Com gratidão e santa expectativa, porque cremos no ministério do Teu Espírito Santo, que opera, Senhor, em nossas vidas, aplicando a Tua palavra aos nossos corações. É a única forma de que o Senhor tem para lavar a Tua igreja e para fazê-la santa e irrepreensível. É através da Tua santa palavra, Senhor, o grande instrumento de Deus, que nós somos transformados. E é isso que pedimos nessa noite, que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, que produza realmente arrependimento, que produza cura em nossos corações, e que tudo isso, Senhor, afunile para a glória do Teu nome. Nós te pedimos tudo isso, com gratidão e com esperança, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém. Irmãos, nessa passagem Paulo está mostrando, através de elogios e de palavras de gratidão, como era importante o suporte que ele recebeu da igreja dos filipenses, a igreja de Filipos. Como era importante, isso nos ensina muitas coisas. Ensina que realmente a contribuição, o interesse da igreja para com os missionários, para com os obreiros, é muito importante. É essencial para a vida da igreja. E nós vamos aprender que não é somente essencial para aquele que recebe, mas especialmente para aquele que dá. Irmãos, a Bíblia nos ensina bastante, principalmente no Novo Testamento, a importância de sermos generosos. O texto é clássico, todo mundo sabe, de cor. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Os irmãos têm nos ensinado bastante, os presbíteros têm nos ensinado, isso a gente já vem aprendendo também, já de longo tempo, o texto de 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, a respeito das igrejas da Macedônia. São textos clássicos que têm nos ensinado, têm renovado nossa lembrança a respeito da oferta, a respeito da importância de sermos generosos. Temos mantido esses textos sempre frescos na nossa mente, para que nós possamos estar sempre convencidos da verdade a respeito do ofertar. E especialmente nesse trecho aqui, Paulo está mostrando efetivamente que Filipos, por fazer parte da região da onde? Macedônia, era uma igreja modelo, e Paulo usa esse modelo, e especialmente aqui ele está confirmando aquilo que ele escreveu aos Coríntios, que Filipos era realmente fiel, era uma igreja parceira, era uma igreja que estava envolvida, engajada com o serviço do reino de Deus. Não é só dar dinheiro para Paulo, eles estavam ofertando ao Senhor. Era muito mais do que simplesmente dar um salário para um missionário, para um obreiro do Senhor. Era muito mais do que isso. Em última análise, isso era uma adoração. Eles estavam fazendo isso como oferta de sacrifício suave a Deus. Vamos estudar isso nessa noite. Então, aprendemos com Paulo que, em primeiro lugar, a cooperação mútua é o melhor caminho para a realização da obra do Senhor. A cooperação mútua é o melhor caminho para a realização da obra do Senhor, em primeiro lugar. Por que nós dizemos isso? Porque antes disso, Paulo está tratando da desunião dentro da igreja. E ele mostra a importância da unidade. Ele fala muito a respeito da unidade. Vários trechos nós estudamos ao longo dessa carta. Os irmãos se lembram? No capítulo 1 ele fala, no capítulo 2 principalmente. No capítulo 3 ele menciona, e no capítulo 4 ele fala sobre duas irmãs que estavam divididas entre si. Evódia e Sintique, nós estudamos nessa manhã mais uma vez. E ele mostra a importância de reatar a aliança. Contendas aparecem, isso é bom. Toda família, toda boa família, todo bom casamento e toda boa igreja existem divergências entre ela, entre as pessoas. É impossível que não aconteça de vez em quando alguma contenda. Agora, o alvo final da contenda tem que ser a restauração. Porque se não for a restauração, não é uma igreja, é um tribunal. E nós não vivemos num tribunal, nós vivemos numa igreja. Então o alvo final de toda contenda é a restauração, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Então ele mostra aqui que, em primeiro lugar, a cooperação na unidade é importante. Em segundo lugar, Paulo mostra que tanto o obreiro quanto a igreja local devem estar envolvidos, engajados na obra. Todos nós estamos engajados na obra. Nós não estamos assistindo de camarote a coisa rolando no campo. Todos os membros da igreja vestiram a camisa da igreja e todos estamos jogando, queira você ou não. Ninguém está aqui só para assistir o jogo. Todos estamos aqui em prol
de um único objetivo: a glória do Senhor e a edificação da igreja, que não vive um sem o outro. Não existe um sem o outro. Irmãos, todos nós vestimos a camisa. Ninguém está aqui falando assim: eu quero esperar para ver o que é que vai dar isso aí. Irmãos, nós temos que tirar isso do nosso coração. Nós temos que dizer assim: o que eu faço para poder ajudar nesse caso? Essa é a nossa real situação. É o que a igreja precisa: gente vestindo a camisa. É isso que nós precisamos. Vamos então dividir essa passagem em duas partes. Na primeira parte, nós vamos estudar sobre a responsabilidade da igreja para com o obreiro. Primeira parte, a responsabilidade da igreja para com o obreiro. A segunda parte, a atitude do obreiro para com a igreja local, para com a igreja. Vamos ver o que Paulo fala nesse trecho aqui. Em primeiro lugar, então, a responsabilidade da igreja com o obreiro. A primeira responsabilidade da igreja com o obreiro que nós vemos aqui é o sustento financeiro sistemático. Irmãos, isso é uma responsabilidade da igreja. O sustento financeiro sistemático. Isso é bíblico, isso está na palavra de Deus, isso não é invenção de homem, isso é realmente um princípio de Deus. Então vamos estudar. No versículo 10, Paulo falou: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. E no versículo 17 ele também menciona: não que eu procure o donativo. Donativo aqui, meus irmãos, está falando realmente de oferta financeira. O donativo aqui ele está falando de dinheiro, oferta em dinheiro, provisão financeira. Ele não está falando de outra coisa a não ser de dinheiro mesmo. Oferta financeira, sustento financeiro. Irmãos, não é pecado falar sobre isso. Pelo contrário, não falar sobre isso é um grande erro, porque é bíblico. E tudo que é bíblico tem que ser ensinado. Então está aqui: não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos entender isso, que a primeira responsabilidade da igreja para com o obreiro é o sustento financeiro e sistemático. Porque ele fala aqui que não uma vez, no versículo 10, que uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. A igreja precisa cuidar do obreiro e não só da obra. A igreja de Filipos não esperou Paulo passar por necessidades, ela se antecipou para cuidar de Paulo. Ela não esperou Paulo abrir o bico e falar assim: meus irmãos, eu estou morrendo de fome, me ajude. Não foi essa a posição da igreja. A igreja foi proativa, ela se posicionou, ela se antecipou. Ela quis participar. Eu estou falando só no caso de Paulo, nós nem estamos mencionando o caso lá de 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, que é um outro caso que Paulo também leva em consideração, mostrando que Filipos, por ser a igreja, uma das igrejas da Macedônia, era modelo de generosidade. E aí nós vamos fazer um estudo à parte a respeito disso. Aqui está falando de Paulo, a igreja cuidando de Paulo. Olha a situação aqui. Ela foi voluntária e foi sistemática. Ou seja, o que é sistemática? Ela foi contínua em seus cuidados com Paulo. Contínua. Quando você lê que elas mandaram, a igreja mandou não só uma vez, mas duas, parece que ela só mandou 2 ofertas para Paulo, né? Não, foi para Tessalônica. Enquanto Paulo estava em Tessalônica, Filipos mandou 2 vezes ofertas para Paulo. Mas ao longo da carreira de Paulo, Filipos assistiu Paulo muitas vezes. Muitas vezes. Então ela era sistemática, ela era contínua. Esse mês nós mandamos o sustento para ele, o mês que vem precisa de novo, e no outro mês também. Então nós vamos continuar suprindo Paulo. A ideia, a motivação dos filipenses era essa, era não deixar de sustentar Paulo, ou o obreiro, né? A gente vê isso, irmãos, claramente quando Paulo questiona a igreja de Corinto, no capítulo 11 de 2 Coríntios, versículos 8 e 9.
2 Coríntios, capítulo 11, versículos 8 e 9. Eu vou ler para os irmãos. Despojei outras igrejas. Aqui Paulo está falando aos coríntios. Quem era a igreja? Qual era a igreja que Paulo estava despojando? Filipos. Ele recebia, despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir, para servir aos coríntios, para atender às necessidades dos coríntios. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, ou seja, da região onde ficava a igreja de Filipos, Bereia e Tessalônica, mandaram suprimentos para mim. Quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei, me preservei, e me guardarei de vos ser pesado. O que Paulo quer dizer aqui? Por causa de uma igreja imatura, incapaz de discernir aquilo que realmente ela deveria fazer, por causa de corações maldosos, que levaram Paulo a ser constrangido e falar assim: não, eu não quero receber um centavo desses irmãos, porém eu vou servi-los em amor. A visão de Paulo era muito diferente, né? Ele já era um privilégio servir ao Senhor, ele não precisava de salário como motivação, mas ele queria servir ao Senhor. Então, era independente do salário. Agora, é interessante que ele fala assim: eu não quis ser pesado para vocês. Ou seja, parece que a igreja estava entendendo o seguinte: se nós formos dar salário para Paulo, ele está sendo pesado para nós. Na verdade, o que Paulo quer dizer aqui é o seguinte: ele foi muito educado e falou assim: eu não quero ser pesado para vocês. Mas na verdade, o que Paulo estava querendo e poderia até dizer é o seguinte: vocês não estão entendendo nada. Vocês têm um coração maldoso e vocês não estão compreendendo que isso é um privilégio, mais para vocês do que para quem recebe. Paulo não quis ser assim incisivo. Ele foi bastante delicado, foi bastante manso, e as palavras foram dóceis. Não quero ser pesado. É o que ele falou para a igreja. E no capítulo 12, versículo 13, Paulo completa essa ideia, essa exposição que ele está fazendo da maneira com que Coríntios estava entendendo sobre finanças. E ele fala o seguinte: porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas? Se não, neste fato de não vos ter sido pesado. Paulo está falando o seguinte: vocês se tornaram inferiores às demais igrejas num único ponto, que eu não fui pesado para vocês, ou que vocês não souberam suprir as necessidades de um obreiro do Senhor. E ele termina dizendo o seguinte: perdoai-me essa injustiça. Paulo pede perdão, tipo assim: irmãos, me perdoem, eu deveria ter sido pesado para vocês, eu deveria ter pedido um salário. A Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Não amordaces a boca do boi enquanto ele debulha o trigo, e outras passagens mais. Então é lícito e é digno ter um salário aquele que está servindo ao Senhor numa igreja local. É interessante isso, irmãos. Paulo está pedindo perdão. Eu errei com vocês, eu peguei leve demais, eu devia ter sido pesado para vocês, porque vocês não aprenderam até hoje o que é ser generoso. Vocês não aprenderam o caminho da generosidade, e eu sou culpado disso. Eu me culpo quanto a isso. Me perdoem essa injustiça que eu cometi com vocês. Interessante, né? Como que Paulo ensina, um homem muito sábio.
Então, primeiro ponto, primeira responsabilidade da igreja com o obreiro: sustento financeiro sistemático. Em segundo lugar, qual a outra responsabilidade da igreja para com o obreiro? Sustento espiritual e emocional nas tribulações. Está no versículo 14. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Agora é outra coisa. Primeiramente associou com Paulo, foi parceiro de Paulo na provisão financeira. Em segundo lugar, a igreja deve suprir emocionalmente e espiritualmente o obreiro do Senhor. De que forma Filipos fez isso? Filipos fez isso. De que forma? Mandando Epafrodito para ficar com Paulo. Enquanto Paulo estava preso e escreveu essa carta, Epafrodito foi lá. Quem era Epafrodito? Os irmãos se lembram? Nós estudamos já sobre isso. Quem era Epafrodito? Era um líder da igreja local de Filipos. O que Epafrodito foi fazer lá em Roma, onde Paulo estava preso? Levar dinheiro. Que mais? Ficar com Paulo. Assistir Paulo na sua necessidade. Aqui era mais do que a área financeira. Aqui era para Epafrodito ficar lá suprindo as necessidades emocionais de Paulo. Nenhum líder é super-homem. Nenhum líder, nenhum apóstolo é super-apóstolo. Paulo chega a falar: quem é suficiente para essas coisas? Ou seja, quem que aguenta tudo isso? Então o líder necessita também de assistência emocional, assistência espiritual. E a igreja de Filipos mandou Epafrodito para lá. Embora Epafrodito não conseguiu cumprir toda a missão. Por quê? O que aconteceu com ele? Vocês se lembram? Ele ficou doente. Ele teve que voltar para casa, né? Paulo mandou ele de volta, aí a coisa ficou pior. Paulo ainda estava mais em pé do que a igreja de Filipos, porque a igreja está preocupada com o Epafrodito que ficou doente. Então Paulo, sábio, falou assim: volta para casa, porque lá os meus irmãos lá em Filipos estão preocupados com você, Epafrodito. Então vai para lá, consola-os, e eu já me sinto menos triste com esse consolo, né? Então Filipos não só enviou dinheiro, mas também consolo e encorajamento para Paulo. Epafrodito não foi só um mensageiro que levava ofertas, mas ele era a oferta da igreja de Filipos. Epafrodito era a oferta da igreja de Filipos. Isso é muito importante nós aprendermos, irmãos. Todos os obreiros do Senhor precisam de sustento financeiro, mas todos os obreiros do Senhor precisam também de acompanhamento emocional, de acompanhamento espiritual, de orar por ele. Isso é muito importante nós entendermos, porque ninguém fica de pé sozinho. Ninguém fica de pé sozinho. Nós somos um corpo. E quando um membro padece, todo o corpo sente. Nós temos que aprender esse caminho. Em terceiro lugar, qual é a terceira responsabilidade da igreja para com o obreiro? Reciprocidade na relação com o obreiro. Versículo 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar, e não somente dar, irmãos, mas também de receber. Dar e receber, senão unicamente vós outros. Os filipenses se uniram a Paulo. Quando ele fala de sociedade aqui, sociedade é um relacionamento de duas mãos. Vai e volta, dá e recebe. Isso é importante a gente entender também. Os filipenses se uniram a Paulo desde quando iniciou o relacionamento entre eles até agora. Vejam só, essa reciprocidade, essa mutualidade, é importante a gente entender. A igreja investia materialmente na vida de Paulo e recebia bênçãos espirituais da parte de Paulo. Mudando um pouquinho, olhando no espelho, a igreja recebe sustento espiritual do obreiro e, consequentemente, ela retorna em sustento, com gratidão ao obreiro. Então eles entendiam, a igreja entendia que não só dava, mas também recebia. Isso é a mutualidade
E isso Paulo também menciona em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Nós vamos usar bastante a carta de Coríntios, paralelamente aqui também. Porque lá é metade da história, é uma parte da história que nós vamos relatar aqui, que Paulo fala aos filipenses. Então, no capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 11, Paulo fala sobre: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Paulo faz uma pergunta: será que é muito? Será que dando bens espirituais para a igreja é muito colher bens materiais? É pedir muito? A resposta fica para a igreja pensar. Será que é muito? Então, aqui, essa reciprocidade na relação com o obreiro. Em quarto lugar, fazer das ofertas um sacrifício vivo a Deus. A igreja tem que ver isso. A igreja não paga salário, quem paga salário são empresas. A igreja sustenta um obreiro. Pode usar até o termo salário, mas se nós olharmos só a questão de salário, a gente vai querer cobrar de outra forma, né? Como um funcionário. Não é assim que funciona na igreja do Senhor. A igreja faz ofertas como um sacrifício vivo a Deus, versículo 18. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, versículo 18, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte. O que é? Oferta financeira. E ele recebeu como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então a motivação da igreja não era só o bem-estar de Paulo, mas era uma adoração a Deus acima de tudo. Acima de tudo, a nossa oferta tem que ser compreendida como um ato de adoração a Deus. As ofertas são primeiro uma adoração a Deus. Qual é o texto paralelo de Coríntios? Todo mundo já sabe. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. O que é que Paulo ensina lá? O que é que Paulo fala dos macedônios? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. A igreja tem que olhar no seguinte foco: a minha oferta, acima de sustentar homens, é a adoração a Deus. Nós temos que entender dessa forma. Em primeiro lugar, a nossa oferta é um ato de adoração. Isso também é uma responsabilidade, né, da igreja para com o obreiro. É lógico, no ponto final, vai chegar na obra o dinheiro. Mas, em primeira instância, a igreja tem que entender que é um ato de adoração a Deus. É um ato de adoração a Deus. É maior do que a obra. É necessária para a obra, mas é maior do que a obra. É um sacrifício de cheiro suave a Deus. Não é? Em quinto lugar, outra responsabilidade da igreja para com o obreiro: ofertar não as sobras, mas apesar das necessidades. Irmãos, isso aqui é muito importante, né? Ofertar não as sobras, mas apesar das necessidades. Está aí no versículo 19. Versículo 19 diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um dos vossos projetos. Não é? Então, todos nós temos projetos, todos nós temos vaidade, e Deus prometeu suprir as nossas vaidades, não é mesmo? Não é isso? O que está no versículo 19? Ele vai suprir as nossas necessidades. Os filipenses eram pobres e cheios de necessidades materiais.
2 Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 4, vou ler rapidamente para os irmãos. 2 Coríntios 8, de 1 a 4. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho, eu, Paulo, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Eles não foram coagidos, eles se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. O que nós vemos aqui? Que os filipenses eram pobres e cheios de necessidades. Eles entendiam que dar era uma graça, que dar era um privilégio. E nenhuma necessidade, nenhuma pobreza roubou dos filipenses o privilégio de participar da assistência aos santos. Eles falaram, eu vou além das nossas necessidades, nós vamos além das nossas necessidades. Irmãos, eu acredito que não tinha um texto mais importante que o Espírito Santo colocou na Bíblia para nós entendermos o que é ofertar financeiramente, o que é ser generoso. Usando o exemplo não de uma igreja rica, mas de uma igreja pobre, ou melhor, de uma região pobre. Não só Filipos, né? Eram 3 cidades ali que Paulo estava mencionando aqui, quando ele fala dos macedônios. Ofertar era um privilégio, não uma coação. As necessidades não eram empecilho para praticar a generosidade. Eles davam acima do que podiam. Eles não auxiliaram só a Paulo. Isso que é interessante. Aos filipenses, Paulo está falando dos filipenses para com ele. Mas aos coríntios, Paulo fala dos filipenses para com irmãos que eles nunca viram na vida. A assistência aos santos que Paulo fala aos coríntios, quando Paulo está dando o modelo de igreja generosa, eram os irmãos da Judéia, que estavam passando fome, que provavelmente os filipenses nem conheciam. E mesmo assim eles foram bastante proativos, no sentido de querer pedir com muitos rogos. A gente já falou várias vezes sobre isso, né? Parece que Paulo falou assim, irmãos, vocês estão com muitas necessidades, calma, supra as suas necessidades, depois vocês pensam na generosidade. E é como se eles atropelaram Paulo e falaram assim, Paulo, você não vai impedir a gente ser generoso. Você não vai roubar esse privilégio de nós, Paulo. Você não vai poder nos impedir. Nós vamos ser generosos sim, nós queremos participar. Pediram com muitos rogos o privilégio de participar da assistência aos santos, né? Eles não viram fruto, mas confiaram em Deus e nos seus servos, aqueles homens que iam distribuir aqueles valores nas igrejas necessitadas. Eles não viram, mas eles confiaram. Uma igreja que tinha uma boa visão sobre a área financeira, uma igreja que confiava na distribuição dos diáconos, né, que operavam a área financeira naquela época, né, os diáconos que estavam, apóstolos carregavam, levavam para os diáconos da igreja local, os diáconos da igreja local faziam a distribuição, e a igreja que dava tinha total confiança e descanso nas mãos desses homens que Deus levantou. Interessante. Pode ser que eles depois pediram para ver o balancete, né, como é que eles fizeram isso, eu não sei, aqui não está escrito. Mas eles confiaram nos homens que Deus levantou, tanto para levar o dinheiro, como para distribuir o dinheiro entre os pobres. E eles já se sentiam extremamente honrados em poder participar. Era a grande alegria dos filipenses, né, poder participar. Em contrapartida, irmãos, em segundo lugar, vamos ver agora então a atitude do obreiro em relação à igreja. Agora vamos ver ao contrário. A atitude do obreiro em relação à igreja provedora. Primeiro lugar, primeira atitude que nós vemos aqui de Paulo, gratidão pelo sustento recebido.
Paulo tinha gratidão pelo sustento que ele recebeu. Está no versículo 10. O que diz lá? Alegrei-me sobremaneira. Ele estava muito alegre com aquilo que foi renovado da parte dos filipenses, que chegou até Paulo. O que é isso? O renovo da assistência financeira chegou até Paulo, e Paulo ficou contente com isso, com a parceria dos filipenses. Paulo ficou grato com isso, né? Com o sustento recebido. Paulo sabia que o Senhor usou a igreja. Isso é importante para quem recebe também. O suprimento veio, em última análise, no coração de Paulo, do Senhor. Veio do Senhor. Claro, Deus usa quem Ele quer. Deus usa a igreja. Mas é Deus que põe. Em última análise, é Deus que sustenta, né? Então Paulo sabia que o Senhor usou a igreja como provedor soberano. Era Deus que estava provendo Paulo. Aí a sua dependência não é da igreja, mas de Deus. Se Paulo estivesse dependendo de homens, poderia haver politicagem da parte dele para agradar a igreja, e assim a igreja e Paulo pecariam contra Deus. Não havia politicagem. Paulo alegrou-se sobremaneira, ou Paulo estava grato sobremaneira no Senhor. Ele olhou, recebeu aquilo e falou: Senhor, é do Senhor. Isso vem das tuas mãos, Senhor. Quando o salário vem, é Deus que mandou. Quando o salário não vem, é Deus que permitiu também não vir. É muito bom nós entendermos assim. Nós entramos num descanso muito grande quando nós olhamos para Deus. Isso é prática da soberania de Deus. É entender que Deus está reinando soberanamente. Não é caso de pecado, não é caso de quebra de princípios, mas é Deus. Pode até ser em alguns casos. Nós não podemos, sem ter convicção, que há pecado no seio da igreja, por isso o dinheiro não entrou. Em algumas situações pode ocorrer, mas não todas. Se eu ficar doente lá em casa e pegar um câncer, muitas vezes pode ser fruto de pecado, muitas vezes não. Nós não podemos vincular uma coisa com a outra. Nós não podemos vincular o sustento financeiro, o dinheiro chegou na igreja, então está tudo certinho. Nem sempre. O Senhor diz que Ele manda chuva sobre bons e maus. Ele manda sobre maus e bons, independente de estar tudo certo ou estar tudo errado. Ele é Deus. Ele é soberano, Ele reina. Isso é maravilhoso a gente entender. Quantas igrejas aí estão pregando um monte de heresia e os seus caixas estão cheios no banco? Quantas igrejas estão pregando a verdade bíblica e às vezes não tem o sustento necessário para aquele mês? Quantas? Ninguém sabe ao certo. Mas isso é uma grande realidade. Só tem uma resposta para isso. Deus é soberano. Ele é Deus. Segundo lugar, melhor, ainda na parte da atitude do obreiro para com a igreja, essa gratidão, os elogios e agradecimentos são sinceros, o que provam um relacionamento sadio e carinhoso. Paulo pode elogiar, o obreiro pode elogiar a igreja provedora. O que ele não pode é colocar a igreja provedora na frente do provedor. Ele não pode depender de homens. Isso é importante a gente entender. Então, em última análise, Paulo está vendo que vinha do Senhor. Segunda atitude do obreiro em relação à igreja: contentamento, apesar das circunstâncias. Esse é aquele trecho que a gente gosta de estudar, né? As experiências de Paulo. Versículos 11 e 12. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo, e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Experiência aqui significa maturidade. Lombos marcados pela vara de Deus. É experiência. E ele conclui e diz o seguinte: já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo aprendeu, ou seja, ele diz que já tenho experiência. Ele não está falando assim, eu não tenho mais nada para aprender. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Mas ele está querendo dizer assim: eu já aprendi o suficiente para entender que ou seja honrado ou humilhado, ou na pobreza ou na fartura, eu tenho experiência para passar por isso. Eu já passei por várias dessas e não morri. E se eu estou aqui, é pela graça. Não por ter, mas pela graça. Isso é importante a gente entender, né? E Paulo fala que contentamento não é natural do homem. O homem, infelizmente, nasceu em Adão como se fosse um saco sem fundo. O homem nunca está satisfeito e contente com nada. Naturalmente falando. O homem nunca está satisfeito. Nós falamos nessa manhã uma coisa bastante interessante, né? Por exemplo, pelo menos no meu tempo, né? Não vou dizer hoje que as coisas mudaram tanto, mas deveria, né? Uma moça, uma das coisas que as moças mais ansiavam no meu tempo era um casamento. Hoje talvez não, né? Hoje talvez é um diploma, né? É uma outra coisa, um bom emprego, uma independência. Infelizmente. No meu tempo, a ânsia maior do coração de uma moça era poder chegar a um casamento, era o sonho da vida dela. É poder ter um casamento. E então, Deus, pela sua misericórdia, preparava o seu príncipe encantado, né? E o casal ia para o casamento. E eles passaram ali alguns meses naquela maravilha, era um mar de rosas. E aquilo era realmente o contentamento do coração daquela noiva. Não é assim? Até que chegaram os maus ventos. E o casamento começou a ter problema. E aquele que era o seu príncipe encantado passou a ser o sapo. De tanto ela beijar o seu príncipe, ele se transformou no sapo da vida dela. Contentamento não vem de coisas, nem de circunstâncias. Nem o casamento, por mais digno que seja, biblicamente falando, de todos os relacionamentos, não é o fim maior da vida de ninguém. Não enche aquilo que está vazio, que somente um pode suprir: Deus. Somente Deus pode suprir. Então Paulo diz aqui que esse contentamento não é natural do homem, e nem fruto das boas circunstâncias, mas é fruto de um exercício de confiança na providência divina. É vendo a soberania de Deus sobre tudo que Paulo tinha descanso para sua alma. E ele chama aqui de contentamento. Ele tinha descanso na sua alma. Paulo falou assim: eu matei minha fome, eu estou contente, eu estou satisfeito em Deus, não nas circunstâncias. Os bens materiais aqui são vistos por Paulo como dons de Deus. Os bens materiais que chegaram nas mãos de Paulo, Paulo não olha para aqueles bens materiais a não ser como dons de Deus, não como substitutos de Deus. Os dons de Deus não substituem o Deus dos dons. Não pode substituir. O seu contentamento estava no provedor e não na provisão. O contentamento de Paulo estava em Deus, não naquilo que Deus mandou para ele, no abençoador, né?
e não nas bênçãos. Contente aqui no grego, pesquisando originalmente, significa autossuficiente. Espera aí, mas Paulo foi colocar autossuficiente para cristão? Parece um pouco presunçoso, né? Nossa, Paulo colocou esse termo aqui. Paulo usou um termo para mostrar para os gregos, né, para o público original, que essa autossuficiência de Paulo vinha, na verdade, da nossa suficiência em Deus. Paulo está querendo mostrar que ele tinha uma suficiência que não era dele mesmo. Embora ele usou o termo autossuficiência, ou seja, como se ele estivesse se contradizendo. Ele está falando assim, eu estou contente, a minha autossuficiência não vem de mim mesmo, vem de Deus. Então por que ele põe autossuficiência? O termo grego é esse, irmãos. Contente no original é isso que quer dizer. Mas ele quer dar um choque na igreja. Ele quer mostrar que, mesmo não tendo nada, ele tinha suficiência e contentamento em Deus. É isso que Paulo vai mostrar. E nós vamos chegar lá daqui a pouco. Uma coisa interessante que eu ouvi o Hernandes parece que tem hora que ele viaja, mas eu acho muito lindo algumas coisas que o Hernandes Dias Lopes fala. Desse trecho aqui, o Hernandes fala o seguinte, ele fala que Paulo, diante das circunstâncias, Paulo funciona não como um termômetro, mas como um termostato. Qual a diferença entre um termômetro e um termostato? O termômetro só indica a temperatura ambiente. O que o termostato faz? Ele mede a temperatura e altera as circunstâncias. Ele altera as circunstâncias. Não é que Paulo resolve os problemas dele, mas ele não olha para aquelas circunstâncias como algo que deveria trazer a realidade que está diante dos seus olhos, no sentido do mal por causa da falta de provisão. Ele não dependia das circunstâncias externas. Ele tinha capacidade de se autoajustar àquelas circunstâncias. Isso é lindo de ver. Uma adaptação, ou seja, não está dependendo daquilo para estar contente ou para estar triste. Ele se ajustava em Deus. Não, irmãos, isso é muito interessante a gente entender, né? As circunstâncias não têm capacidade, poder de mudar o nosso ânimo, não deveria pelo menos. E nós estudamos nessa manhã. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E ele fala, se você está inquieto com alguma coisa, ou ansioso, ore ao Senhor. É porque nós não tomamos posse daquilo que Deus nos dá, e aí nós nos tornamos ansiosos. Nós deixamos as circunstâncias alterar o nosso humor, a nossa condição, e a gente não consegue então combater aquilo. E quando nós tomamos posse daquilo que Deus nos dá, como ferramentas para a gente nos ajustar àquilo tudo, aí nós então nos fortalecemos em Deus. Falta experimentar, falta provar isso. Pegar tudo que nós estudamos nessa manhã e aplicar em nossas vidas, para a gente ver como é importante tudo aquilo que Paulo ensinou, para que a gente possa passar pelas lutas, pelas provações. Em terceiro lugar, a terceira atitude do obreiro em relação à igreja, nós vemos uma confiança inabalável em Cristo. E está aí no versículo 13. Todo mundo gosta desse versículo, né? É um versículo que todo mundo já decorou. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, mesmo preso, ele estava em Roma, preso, encarcerado, e estava sujeito à morte. Paulo não sabia se ele ia sair da cadeia, ou se ele ia para a masmorra, ou se ele ia para a guilhotina. Ele não tinha certeza. Mas mesmo assim, ele permanecia inabalável em Cristo. Precisamos entender isso. Ele pode todas as coisas dentro da vontade de Deus. Mais uma vez, ele não teria mais sofrimento nenhum, não é o caso aqui. Que ele não vai ter sofrimento, não vai sentir mais dor e não vai nem ter mais medo. Não é esse o caso. Ou que tinha capacidade de não sentir nada diante da tortura ou da tribulação, mas
que nenhum sofrimento poderia tirá-lo das mãos do seu Senhor. É o que Paulo escreveu aos Romanos. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, Paulo está dizendo isso. Apesar do sofrimento e apesar das tribulações, nada vai me tirar das mãos do meu Senhor. Eu vou passar, porque o Senhor está comigo, e nele eu tenho forças para passar. Não é poder dele, Paulo, mas a fonte de seu poder é Cristo. Quando ele diz tudo posso, é fazer tudo para o que fui conquistado por Cristo Jesus. Ele não está falando tudo posso naquele que me fortalece, no sentido assim, agora eu sou todo poderoso, eu posso fazer tudo o que eu quero. Não é isso. Mas ele diz que ele foi conquistado. Vocês lembram? No capítulo 3, ele mostra que ele foi conquistado para alguma coisa. Cristo o conquistou para alguma coisa. Para essa coisa, Cristo vai me fortalecer para isso. Eu tenho uma obra a fazer. Não é para conquistar as minhas coisas e fazer os meus planos, mas Deus tem um plano para a minha vida. Nesse plano que Deus tem para a minha vida, eu tudo posso. É em Cristo que me fortalece. Às vezes a gente entende errado. Pega esse texto aqui e fala assim, eu estou querendo tanto trocar de carro, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu vou orar ao Senhor, Ele vai me dar um carro novo. Afinal de contas, eu sou filho do rei. Não é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando assim, eu fui chamado para uma obra. Essa obra é difícil, mas eu posso. Porque aquele que me chamou vai me dar graça e vai me dar forças para isso. Para a obra e para o plano que é de Deus. Não os meus planos, mas os planos de Deus. Para esses planos que Deus me chamou, Ele vai, sim, me fortalecer. Até que Ele queira. Até o fim da minha obra. Deus vai me fortalecer. Até o fim. Em quarto lugar, qual outra atitude do obreiro para com a igreja? O obreiro tem interesse na alma dos seus irmãos e não no seu dinheiro. O obreiro tem interesse na alma deles. Versículo 17 diz que não que eu procure o donativo ou o dinheiro de vocês, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Crédito significa crescimento na fé espiritual. Paulo não está preocupado ou interessado no dinheiro deles para que supra suas próprias necessidades. Ele está interessado na vida espiritual dos seus irmãos acima de tudo. Embora Paulo tenha se alegrado com a parceria dos irmãos filipenses, seu prazer maior estava nas bênçãos que eles mesmos iriam receber de Deus, como dividendos deste sacrifício. Era um depósito no banco celestial que os filipenses fizeram, que geraria lucro aos seus irmãos, aos irmãos de Paulo, à igreja. É isso que Paulo estava interessado. Paulo não estava brigando por salário. Paulo estava lutando pelo crescimento da igreja, pelo amadurecimento da igreja, pela edificação da igreja. É isso que Paulo se preocupava. Quinto lugar, ele recebe as doações com reverência e culto a Deus. Versículo 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Se para a igreja ofertar é um ato de adoração, para Paulo, que recebia, era um ato de culto a Deus. Também ele recebia como de Deus. E quando ele recebia como de Deus, Paulo recebeu aquilo com temor e com expressão de culto a Deus. Paulo foi renovado, no versículo 10 ele fala sobre isso, através da igreja dos filipenses, o que lhe gerou motivo de
culto a Deus. Aquele que recebe também adora a Deus, porque ele recebe como se Deus tivesse colocado nas suas mãos, e é. Então ele recebe como ato de adoração. Em sexto lugar, o obreiro que recebe também tem a atitude de orar pelos seus provedores. Está aí no versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Paulo faz uma fervorosa intercessão pelos irmãos filipenses. Ele roga não a favor dos caprichos ou vaidades dos irmãos, mas roga pelas necessidades dos seus irmãos. Olha que interessante. Paulo não está rogando para que fosse suprida alguma vaidade da igreja, mas que fossem supridas as suas necessidades. É por isso que Paulo ora. Em sétimo lugar e último, o obreiro entende que o último fim de sua obra é a glória de Deus. Versículo 20. Ora, a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, no último ponto, Paulo vê que tudo o que rege a nossa vida é a glória de Deus. Isso encaixa tanto para quem dá, como para quem recebe. Tanto para quem supre, quanto para quem é suprido. Tudo vem para a glória de Deus. Isso nós temos que guardar no nosso coração. Aprender o que significa isso. Viver para a glória de Deus. No tocante a dar e receber. Como isso funciona para a glória de Deus? E ele encerra esse capítulo, e nós vamos encerrar a carta agora, nos 3 últimos versículos. Em primeiro lugar, ele saúda a todos, a cada um dos santos. Por que Paulo fala a cada um? Ele se lembra e agradece a cada um dos seus irmãos, todos os membros da igreja. Ele não menciona nome de ninguém, porque ele poderia ser injusto e esquecer de alguém. Então ele fala assim: todos os meus irmãos em Filipos eu saúdo a todos vocês, eu agradeço a todos vocês, né? Então ele considera todos os membros, pois todos eram seus parceiros. Ele fala também, e dá mais um relato aqui, e uma notícia boa para os filipenses, que a obra deles redundou, ou afunilou em salvação, num ambiente extremamente contra-cristão, num ambiente onde o solo era plenamente infértil para se fazer plantação de igreja. E lá Deus fez nascer uma igreja. Aonde, irmãos? Dentro da casa de César. O que Paulo fala aí no versículo 22? Todos os saúdam, todos os santos saúdam, especialmente os da casa de César. Isso é maravilhoso, irmãos. Onde você pensa que Deus não salva, é lá que Ele salva. Onde você fala assim, nossa, ali só tem prostituta, gente promíscua, bêbado, né? Não, pregar evangelho nesse ambiente aí não dá certo, não. Irmãos, a casa de César era uma das casas mais promíscuas, porque era a casa do imperador. E os seus servos, eles seguiam o mesmo papel do seu chefe. Eles faziam tudo de errado. Eles matavam cristãos, para começar. Eles odiavam cristãos, né? E todos os seus cultos aos seus deuses tinham conotações sexuais. Ofertas sexuais, né? E foi ali que Deus mandou Paulo, dentro da cadeia, e através de Paulo dentro da cadeia, Paulo salvou muita gente da casa de César. Mesmo em um ambiente promíscuo e incrédulo, Deus faz milagres salvando vidas. Isso era uma notícia que Paulo queria dar aos filipenses, irmãos. É como se Paulo estivesse falando assim: irmãos, vocês não sabem o que vocês me ajudaram a fazer. Um milagre. Deus salvou gente na casa de César. No ambiente mais hostil para o evangelho, foi onde Deus salvou pessoas. E vocês são meus cooperadores com isso. Saibam disso. Quero que vocês saibam disso, né? E para finalizar,
missionário prega em todo e qualquer lugar. E para encerrar, aliás, no versículo 23, ele termina invocando a graça do Senhor sobre eles. Não são palavrinhas poéticas, é uma oração. Paulo diz: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Nós cantamos um hino, não sei se os irmãos repararam, em todas as 3 estrofes do último hino, que é um hino que é uma oração ao Senhor pela igreja, antes que ela desfaleça. Qual é o ingrediente que aparece nas 3 estrofes? A graça. O que é que nos mantém em pé? A graça. O que é que vai nos levar até o fim da nossa carreira? A graça. Por onde nós fomos salvos? Pela graça. E ela vai nos levar para os céus, irmãos. Paulo ora, como se estivesse dizendo assim: tudo que eu escrevi para vocês ao longo desses 4 capítulos dessa carta, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês, para vocês praticarem, porque precisa de muita graça. Porque sem a graça, e o que é a graça? É a capacidade do Espírito Santo de aplicar as verdades bíblicas na nossa vida. É a capacidade que Deus nos dá. Graça aqui significa isso. O poder que Deus concede à sua igreja de aplicar as verdades bíblicas no seu dia a dia. É isso que chama-se graça, aqui nesse contexto de Paulo. Capacitação divina, porque sem ela, ninguém vai a lugar nenhum, ninguém consegue. Concluímos algumas coisas aqui nessa noite. Em primeiro lugar, a igreja local deve envolver-se com o serviço da liderança. A igreja local deve envolver-se com o serviço da liderança. A igreja local deve ter interesse naquilo que os líderes estão fazendo. Irmãos, isso é importante, isso nos motiva. É a mesma coisa que cozinheiros fazendo o taifeiro fazendo comida, e faz só aquele arroz com feijão, arroz com feijão, arroz com feijão, arroz com feijão, até sabe que feijão hoje está caro, né? Mas só arroz com feijão, não faz uma comidinha mais elaborada, né? E aí aquelas pessoas que estão comendo ali, tá bom, só arroz com feijão. De repente um levanta lá e fala assim: escuta aqui, irmão, você não tem carne na geladeira não? Faz uma comidinha melhorzinha para nós. Irmãos, isso dá um motivo para nós corrermos atrás e fazer uma coisa melhor. Às vezes a igreja, muitas pessoas falam assim, o líder só prega as mesmas coisas. Mas chega no líder e fala assim: irmão, eu gostaria de aprender sobre tal assunto. Me explica melhor isso que eu não estou entendendo. Irmãos, quando a pessoa que está recebendo o alimento fala assim: meu irmão, esse alimento aí, eu preciso entender melhor. Eu quero mais, eu estou com fome ainda. É motivação para aquele que está estudando para ir atrás e correr atrás de coisas novas. Não estou falando de novidades extra-bíblicas, mas estou falando para aprofundar mais. É gostoso quando o cozinheiro recebe esse feedback, né, daquelas pessoas que estão sendo alimentadas. É para auxiliá-lo. Essa interação, esse engajamento, dando apoio e exortação, se necessário, conforme a necessidade. Às vezes nós recebemos exortação. Eu sou grato por receber exortação. Eu sou grato, irmãos, por irmãos que colocaram... Mais uma vez, estou falando a mesma coisa, né? Acho que vocês estão cansados de ouvir. Mas eu vou falar de novo. Como é bom nós sermos exortados por aqueles que nos amam. É prova de amor. Porque senão nós ficamos no buraco, irmãos. Isso é bom. É gente que está vestindo a camisa. Não fica falando por trás, mas vem diante da gente e fala: você errou, meu irmão. Eu não vi com bons olhos isso que você fez. Ou então me explica aí, por que você está fazendo isso? Isso é bom. Não é ficar conversinha por trás, mas chega cara a cara e fala: irmãos, nós estamos pedindo, nós estamos rogando, irmão, se tiver alguma coisa errada nas nossas pregações, por favor, nos ajude. Nós estamos aí passando uma fase de reestruturação. Então eu tenho plena convicção que muitas coisas vão estar erradas. Nós precisamos de ajuda. Segundo lugar, a liderança da igreja local deve exercer seu ministério, acima de tudo, em obediência àquele que os arregimentou.
independente de estar recebendo parceria fiel da igreja ou não. Paulo atendeu tanto Filipos como Coríntios, independente de ter recebido salário ou não dos coríntios. O obreiro não depende do salário para ser fiel, porque ele não foi chamado para receber salário, ele foi chamado para pregar o evangelho. Ele foi chamado para sustentar a igreja. O obreiro não foi chamado para ter salário, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele foi chamado para fazer a obra da pregação do evangelho, do ensino. Essa é a motivação dele. Isso já é o salário do obreiro. O salário do obreiro já é estar tendo a confiança da igreja de poder subir num púlpito e pregar o evangelho. Isso já é o maior privilégio e honra daqueles que fazem essa obra. Isso já é o maior salário de todos. Terceiro lugar, todos, tanto membros como líderes, fazem parte de algo maior do que seus próprios interesses, irmãos. Todos nós fazemos algo maior do que os nossos próprios interesses, que é a glória de Deus e a edificação do corpo de Cristo, do qual ambos fazem parte e têm responsabilidades para com Ele. É o que eu falei desde o início. Todos nós vestimos a camisa, irmãos. Aqui não tem ninguém na plateia, não. Lá nas Olimpíadas, fica lá alguns correndo no campo, fazendo todas aquelas ginásticas e exercícios, e um monte de gente em volta ali na arquibancada assistindo. Na igreja não é assim. Todos funcionam juntos, todos são cooperadores, todos temos responsabilidades para com o corpo de Cristo. Precisamos entender isso. Ninguém pode dizer assim, eu estou aqui só para ver o que é que vai dar. Não é assim. Nós estamos aqui para cooperar. Tem que levantar a mão e falar, o que eu posso fazer para ajudar? Estou vendo que a coisa não está legal, irmãos. Tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar? É isso que nós precisamos, irmãos. Em último lugar, nenhuma dádiva faz o doador mais pobre. Quem oferta, abençoa a si mesmo. Quem oferta, abençoa a si mesmo. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Encerramos o livro de Filipenses. Encerramos o livro de Filipenses. Já estou aqui na próxima página, né? Então que Deus nos ajude a nós estarmos aplicando essas verdades às nossas vidas. E mais uma vez, vai aqui o nosso apelo. Por favor, se ficou alguma dúvida, temos todas as pregações gravadas. Vamos analisá-las. Tem alguma dúvida? Não gostaram de alguma coisa que está errado aí para os seus olhos? Vamos questionar. Vamos questionar. Não vamos falar bobagem sem ter convicção bíblica. Tragam luz. Nos ajudem. Nós estamos procurando ser o mais bíblico possível, porém somos homens. Somos limitados. Nos ajudem nisso, irmãos.